Olá pessoal, aqui é Vitor Ramalho e o papo de hoje é de história, porque está começando o Rugby História. E a pergunta de hoje é: como o rugby chegou no Brasil? A lenda diz que Charles Miller, ele mesmo o pai do futebol, teria trazido duas bolas, uma de futebol, redonda, e uma de rugby, a bola oval. Mas o pessoal parece que só gostou da bola redonda e o rugby acabou esquecido. Mas será que é isso mesmo? Charles Miller foi importantíssimo para o futebol no Brasil, mas ele não é exatamente o pai do futebol. Cada região do país teve, é verdade, uma origem do futebol diferente. E mesmo em São Paulo, onde Charles Miller chegou, o futebol já tinha sido praticado antes. Mas uma coisa é jogar bola, outra coisa é fundar uma liga, e isso Charles Miller fez. E o rugby? O clube mais antigo no Brasil foi fundado em 1891 no Rio de Janeiro. Era o Clube Brasileiro de Futebol Rugby. Mas ele não teve continuidade. Em 1894, Miller levou o rugby para o SPAC, o São Paulo Athletic Club, que já havia sido fundado lá em 1888. Hans Noble, alemão, fundador do Sport Clube Germania, e um dos líderes do futebol em São Paulo naquela época, escreveu uma carta para o jornalista dizendo que o SPAC jogava uma partida de rugby por ano entre o SPAC e a São Paulo Railway, a companhia de ferro inglesa que cuidava das ferrovias de São Paulo. Porém, quanto mais equipes começavam a jogar futebol, mais interessante se tornava a bola redonda. E uma liga foi formada em 1902. A partir daí, o futebol reinou e o rugby não teve tanto espaço. Mas o rugby não foi 100% esquecido no Brasil não. Os britânicos que moravam aqui no país jogavam esporadicamente jogos de rugby sim. Entre eles, em 1911, teve um jogo entre seleções paulista e fluminense. E também contra navios exatamente, britânicos que passavam pelo Brasil, paravam por aqui e jogavam uma bolinha. Muita gente não sabe, mas nessa época, anos 1900, 1910, 1920, teve rugby fora de Rio e São Paulo sim. Em Belém, em Recife, em Porto Alegre, jogou-se rugby. Porém, o rugby acabou não tendo continuidade nesses lugares. Nos anos 20, algumas coisas mudaram. Entre 24 e 25, em Niterói, o Rio Cricket voltou a ter rugby. E em São Paulo, também voltou a ter rugby, mas não era no SPAC não. Ingleses como Sidney Smith, da família Smith, Gordon Rule, inglês, aviador, e o escocês Jimmy McIntyre foram fundamentais para trazer o rugby de volta para São Paulo. Mas eles levaram o esporte para a Associação Atlética das Palmeiras, que não é o Palmeiras atual não. E teve rugby em Santos também, com o Santos Athletic Club. Em 1926, finalmente, as representações de São Paulo, Rio de Janeiro e Santos resolveram se enfrentar. E em 1927 nasceu a Taça Bilby Alston, em homenagem ao embaixador britânico no Brasil na época. Esse foi o primeiro grande torneio de rugby a ser disputado no Brasil, e ele continuou por muito tempo entre as seleções de São Paulo e do Rio de Janeiro. E mais que isso, em 1932, os Junior Springboks, uma seleção B da África do Sul, visitou o Brasil. E em 1936, os Lions, a seleção britânica ela mesma, voltando de viagem para a Argentina, parou também no Brasil. Foram duas grandes partidas de rugby que envolveram seleções importantes do rugby mundial e um selecionado brasileiro. Tudo ia bem, mas veio a guerra, Segunda Guerra Mundial, e os britânicos tiveram que voltar para defender sua pátria. Com isso, o rugby acabou parando de ser jogado por algum tempinho no Brasil. E voltou com tudo, nos anos 40. Mas esse é assunto para outro programa. Gostou? Então acesse portaldorugby.com.br.